Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou gravando esse vídeo aqui para conversar com vocês de alguma forma, né? Com o objetivo de recapitular a nossa caminhada até aqui. As nossas aulas foram suspensas, né? Pelos motivos que todo mundo já conhece, e por conta disso a gente ficou impedido, então, de se reunir na nossa sexta-feira. E a gente tem uma conversa ainda pendente, né? A gente tem algumas conversas para iniciar. A nossa última aula foi em maio ainda, foi no dia 3 de maio, nós fizemos uma aula online, a aula pela qual nós encerramos a discussão do texto, do capítulo do livro Aprendizagem Situada, Participação Periférica Legitimada, da Jean Levy e do Etienne Wenger. E a gente combinou, então, que na semana seguinte faria uma roda de conversa, tentando, de alguma maneira, apresentar as contribuições dessa discussão para os projetos individuais ou para as ideias de projetos individuais de cada um de vocês. E é isso que a gente vai fazer. A gente retoma as aulas, então, na semana que vem, que será mais precisamente no dia 7, no dia 7 de junho, será a nossa próxima aula. Então, depois de um mês, né, praticamente, ou exatamente um mês de interrupção. Então, é pensando justamente nessa interrupção toda que eu gostaria de retomar com vocês a nossa última aula, para vocês também já irem se preparando, enfim, relembrando as nossas conversas, o nosso tema, e no fim dessa retomada, dessa recapitulação que eu vou fazer agora de maneira breve, espero não passar de 10 minutos, né, eu vou mais uma vez dizer o que nós combinamos, então, de fazer na próxima aula. Então, tá, gente, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que esse tempo tenha sido, de alguma maneira, produtivo, né? Pelo menos vocês tenham conseguido manter o equilíbrio, a saúde mental e, se possível, de repente, encaminhar algo produtivo para a vida profissional também. Enfim, tenho estado com as pessoas queridas de cada um de vocês e que a gente possa retomar, né, de maneira natural e como for possível, os nossos encontros, então, na próxima sexta-feira. Tá bem, gente? Sem mais delongas, eu vou projetar aqui aquela conversa, aqueles slides que orientaram a nossa conversa, a nossa última conversa, que foi, então, na nossa última aula, aquela aula online. Eu lembro que nós encerramos a aula com uma conversa muito, muito interessante, assim, muito profícua, né? Porque nessa ocasião eu tinha encaminhado uma resposta para uma das perguntas que nos interessaram, uma das perguntas que nos motivaram a fazer esse percurso do estudo da aprendizagem, né, que vem a ser justamente como é então que as pessoas aprendem. Eu vou até ligar o meu cronômetro aqui para não me passar muito, tá? Então, a pergunta pela qual nós conduzimos os nossos estudos, primeiramente lendo o texto clássico da Heath, da Shirley Bryce Heath, discutindo como as pessoas aprendem diferentemente em cada um daqueles bairros, e um dos recados daquele estudo foi justamente este, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Especificamente de maneira situada, e a abordagem etnográfica da Heath nos ajudou a pensar justamente o quanto um evento de letramento como a leitura de histórias infantis para a criança pode ser determinante para a continuidade da aprendizagem dessa criança dentro da forma escolar como a gente conhece, né? Então, a nossa opção, gente, tem sido, nesse primeiro momento, compreender, discutir, pensar sobre o conceito de aprendizagem. E aí a gente, então, a partir dessa primeira leitura, nós entramos na noção de aprendizagem como prática social. E aí lemos um artigo da Leigh e esse material também clássico sobre aprendizagem situada, de Leigh e Wenger. E aí a pergunta de como as pessoas aprendem, eu lembro que respondi com vocês da seguinte maneira: podemos dizer, então, depois de conhecer a abordagem etnográfica da antropologia social de Heath, de Leigh Wenger, de Leigh 2015, Leigh Wenger 91, Heath 82,
que as pessoas aprendem de formas e maneiras muito diversas, isso que eu já tinha dito, né? Do ponto de vista da prática social, podemos dizer que as pessoas aprendem engajando-se em comunidades de prática, processo que as leva a diferentes formas de participação legitimada, periférica e plena, especialmente. Portanto, essa questão nos indica uma primeira resposta objetiva. As pessoas aprendem envolvendo-se no processo de participação social. De novo, as pessoas aprendem envolvendo-se no processo de participação social. Ora, daí ser tão importante, né, a importância do conceito de comunidade de prática e de aprendizagem situada. Claro, porque se as pessoas aprendem no processo social, inserindo-se, engajando-se em comunidade de práticas, né, daí aquele desenho, aquela representação que eu trouxe, a gente conversou também, né, as pessoas aprendem em comunidade de práticas, né, unidas a partir de propósitos e objetivos diversos, mas dentro de uma participação organizada pela própria organização de uma comunidade de prática, né? Então, os participantes mais experientes e mais experimentados vão, de alguma maneira, inserindo os participantes iniciais desse processo. As fronteiras das comunidades de prática são muito porosas e flexíveis, e, aos poucos, um participante vai transitando, né, de uma participação periférica para uma participação plena, para uma periférica, e vai trocando de comunidades de prática. Então, esta é uma noção viável e possível de analisar a aprendizagem, a noção de comunidade de prática. Então, voltando lá à resposta, né? As pessoas aprendem envolvendo-se no processo de participação social. No caso da aprendizagem escolar na educação formal, que é o que nos interessa a todos, né? Há complicadores que tornam o ambiente de aprendizagem ainda mais complexo, tais como a seriação dos componentes escolares e a divisão dos objetivos de aprendizagem por etapas da escolaridade. O afastamento da arquitetura da vida escolar da participação social e a pluralidade das concepções de aprendizagem e de ensino que permeiam a educação básica superior. Só para citar alguns elementos que são esses complicadores que eu disse, né? Porque aí vocês vão lembrar junto comigo que Levi Wenger e os estudos de aprendizagem situada da Levi estão interessados na aprendizagem de maneira geral, não só na aprendizagem escolar, não só na aprendizagem dentro da educação escolar formal, né? Então, vocês lembram que a gente foi lá estudar, ou foi ler os achados dessas pesquisas etnográficas sobre alfaiates aprendendo um ofício, sobre açougueiros aprendendo um ofício, sobre jogadores de futebol, quer dizer, a aprendizagem, então, num sentido amplo, né? Dentro da participação, do processo de participação social, como a aprendizagem se desenvolve. Então, na escola também, obviamente, há comunidades de prática, também há aprendizagem situada, né? Só que tem alguns complicadores que tornam esse contexto particular, né? Então, eu estou falando, por exemplo, a seriação de componentes curriculares, as etapas, os objetivos de aprendizagem, né? Só para citar alguns, né? Às vezes, o afastamento que a escola tem da vida prática, enfim, e situada dos alunos, né? Tudo isso cria alguns elementos, digamos assim, específicos para esse contexto e para essas comunidades que na escola se desenvolvem, né? Portanto, a questão da aprendizagem no contexto escolar repousa nesse desafio, que é o desafio de mobilizar a construção de comunidades de prática atentas à vida social, da qual a escola é agente, e à dinâmica das diferentes sociabilidades que compõem a vida escolar. Ou seja, o desafio dessa resposta, né, da amplitude dessa resposta, como as pessoas aprendem especificamente no contexto escolar, passa por compreender esse desafio que é
a grande questão da escola e de nós, professores de escola e de contexto de educação formal, que é como mobilizar, então, a construção de comunidades de prática nesses espaços, com essas exigências que a escola, que a educação formal nos impõe, né? Como mobilizar, como facilitar e como estar atento às diferentes comunidades de prática que aí estão, porque, de fato, aí estão, independente da nossa participação como docente, né? Onde há cultura, há participação social, onde há participação social, há cultura, e se há participação social, ela se estabelece por comunidades de prática. Essa é uma das, esse é um dos recados tão importantes que a lei nos ajuda a perceber, né? A relação entre cultura, aprendizagem e comunidade de prática e participação social. Então, aí a pergunta que eu faço para vocês, né, gente, como é que a noção de aprender na prática pode interessar uma pesquisa em mestrado profissional, né? Mas não uma pesquisa em mestrado profissional de maneira genérica, né? É, a pesquisa de vocês, né, a pesquisa de cada um de vocês, como é que esses conceitos, aprendizagem situada, comunidade de prática, participação periférica legitimada, como é que esses conceitos podem colaborar nas reflexões sobre a prática, sobre as práticas de ensino que vocês vão desenvolver na pesquisa de mestrado? Por fim, como é que a questão da aprendizagem está sendo pensada? Como é que vocês estão pensando a noção de aprendizagem, a avaliação da aprendizagem, aquilo que vocês estão mobilizando como conhecimento útil, interessante, relevante? É, como é que essa questão da mobilização de conhecimentos relevantes está sendo pensada do ponto de vista da aprendizagem?